Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a história da termodinâmica. Na próxima aula a gente vai falar sobre a história da mecânica quântica. Bom, em primeiro lugar, o que é a termodinâmica? A termodinâmica, de maneira geral, ela estuda mudanças macroscópicas não abordadas pela mecânica e pelo eletromagnetismo. Terme, tá, significa calor, tá? E dinamis significa força, tá? Essas é, é, esses prefixos aí, né? Desculpas, essas denominações, elas vêm do grego, né? Do grego. Estou até procurando aqui só para citar certo, né? Isso. Terme, que é calor mais dinamis, né? É o calor e dinamis é força. Tá vendo do grego. Tá, beleza, né? A gente falou aqui das mudanças macroscópicas. E as mudanças microscópicas? As mudanças microscópicas, as explicações microscópicas são dadas pela teoria cinética e pela mecânica estatística. Então, existe um elo entre esses dois campos do conhecimento, tá? De modo geral, quando vai estudar termodinâmica, ela se divide em alguns grandes campos, né? Os mais conhecidos são a termometria, que é a medição de temperatura, e calorimetria, tá bom? Então, a gente está falando de termodinâmica aqui no estudo geral, né, dessas características. Alguns nomes relevantes são Joseph Black, né, que estuda calorimetria, James Watt, o estudo da máquina a vapor, o Benjamin Thomson, ou o Conde Ruffle, tá, que vai trazer a tese de que calor é movimento, vai sustentar isso. Hermann von Helmholtz, tá, que vai trazer a conservação da energia. O James Prescott Joule, ou Joule, né, como a gente chama, Joule, que vai trazer a primeira lei da termodinâmica. O Rudolf Clausius, que vai trazer um dos enunciados aí da segunda lei. William Thomson, né, ou também mais conhecido como Lord Kelvin. E o Sadi Carnot, tá, que é o cara dos ciclos de Carnot. Tá? Então, o segundo ponto aqui que eu queria abordar com vocês é a evolução histórica desse campo aí da termodinâmica. Tá? Os momentos históricos aí nos quais se situam, né, a termodinâmica envolvem os séculos XVIII e XIX. O contexto social era configurado por diversas mudanças sociais e econômicas na Europa. Por exemplo, o capitalismo ele surge com o advento de uma pequena classe média, tá? A chamada burguesia. E a produção, nesse contexto, era manufatureira. E essa a burguesia ela estava essencialmente preocupada em arranjar formas de se estabelecer no poder e de perpetuar os seus lucros. Como fazer isso? Né? Uma das formas, né, de você fazer isso é você aumentar a produção diminuindo os custos. Então, o que acontece? A ciência ela acaba estando vinculada aí a um processo de revolução, de mudança, que ocasiona a mudança dos meios de produção. Para você ver, a ciência faz parte da sociedade. E a sociedade, naturalmente, precisa de ciência. Não dá para a gente separar essas duas coisas. Por quê? Porque o que a gente faz em ciência impacta na sociedade. E a sociedade também tem demandas, né, que são levadas aí para o campo científico. O que isso implicou, tá, essa revolução científica? Implicou em inovação tecnológica, em especialização de tarefas e expansão para o comércio e para a agricultura. Ok? Nesse contexto, né, a revolução industrial ela influencia mais fortemente a indústria têxtil, a indústria de tecidos. E isso mostra para a gente, como eu já mencionei para vocês, uma relação imbricada, uma relação complexa entre ciência, tecnologia e sociedade, certo? Bom, é bom que depois de a gente ter entendido esse contexto, a gente começa agora a desenvolver a evolução do conceito de medição
de temperatura e também a lei zero da termodinâmica, tá? É muito comum que estudantes tragam noções de calor e temperatura muito confusas. Mas isso não é de graça, tá? O conceito de calor e de temperatura, eles só vão se estabelecer no século XVIII, certo? Então, no século XVIII, os cientistas da época tinham dificuldade de distinguir esses conceitos, tá? Por quê? Até o século XVIII, o calor estava associado ao uso do fogo e ao esforço físico, tá? Antes do século XIII, talvez, né, a temperatura tenha sido a primeira grandeza a ser medida, mas essas coisas aparentemente não tinham muita distinção entre uma e outra. Em 1592, o Galileu ele inventa o termoscópio. Em 1640, o Duque Ferdinando II da Toscânia inventa o termômetro a álcool. Em 1713, já do século XVIII, Daniel Fahrenheit, ele inventa um termômetro a álcool melhorado. Esse termômetro ele tinha como pontos fixos uma mistura refrigerante, tá? Uma mistura fria, e a temperatura do corpo humano, e ele dividiu essa escala em 96 partes. Posteriormente, ele atribuiu 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água e 32 para a fusão do gelo, tá? Em 1724. E constrói uma escala aí de 180 graus entre os dois pontos fixos. O René de Réaumur era um zoólogo francês que em 1730 também construiu uma escala termométrica. Tá? O Anders Celsius, né, conhecido aí pelos graus Celsius, em 1742 faz o mesmo, né? Era um astrônomo sueco. E em 1864, no século XIX, Geissler, né, ele é um operário alemão, mostrou um termômetro que amplamente é utilizado na medicina. Então você vê, a temperatura ela já vem sendo medida desde o século antes do século XIII. A gente tem a produção aí de alguns instrumentos após o século XVI. E, tecnicamente, os conceitos de calor e temperatura só vão se estabelecer no século XVIII, para vocês verem quanto que era difícil para essas pessoas, e a gente espera que seja fácil para os alunos distinguirem essas coisas. Ainda mais com muitos professores abordando as coisas em níveis de conceitualização altíssimos e de abstração altos, como, por exemplo, usando conceitos da, da, da teoria cinética, que a temperatura é o grau de agitação médio das moléculas. O estudante ouve isso e você pensa que, nossa, isso aqui é muito fácil. Mas você vai ver, você vai ler a história das coisas, você vai estudar as coisas e começam a te fazer pergunta, daqui a pouco você não sabe responder. Por quê? Porque, tecnicamente, para você compreender um conceito, você precisa compreender também a história desse conceito. Para você saber quais foram os meandros pelos quais passaram os cientistas, né, na construção desse conceito. Se eu te perguntasse agora, quais os problemas que a introdução do conceito de temperatura resolve? Quais são os problemas que a de separação de calor e temperatura ou a produção do conceito de calor resolvem? Eu aposto que você talvez teria muita dificuldade de saber. Alguns deles a gente vai abordar aqui, tá? Então, em 1776, o Jean Deluc ele verifica a dilatação irregular da água. Ele vê um máximo de densidade, o que implica aí, né, em máximo volume, né, densidade, desculpa, em mínimo volume, né, ρ é igual a m dividido por v, máximo de densidade implica um mínimo de volume, tá? Então, mínimo de volume ocorre quando a água ela contrai, só que diminuindo a temperatura dela, que é o que espera dela se contrai, ela dilata, tá? Ele verifica ele verifica essa questão, né?
Tá? O John Dalton, ele conclui que os gases se dilatam igualmente em 1801. Eu fiquei até com dúvida aqui. Deixa eu procurar aqui um gráfico só para me lembrar aqui das coisas. Tá aqui, ó. Acabei de achar o gráfico aqui. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água começa a dilatar. Então, esse ponto máximo de densidade aí, que é um ponto mínimo de volume, ele ocorre em 4 graus Celsius. E aí depois começa a aumentar aqui o volume, né, da água entre 4 e 0 graus Celsius, a, até que ela retorna a diminuir, né, abaixo de zero, né? Então tá aqui, ó, no 4 graus Celsius. Depois ela começa a aumentar o volume, né? Depois de gelo e água, aí o gelo começa a diminuir. E engraçado, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu acabei de achar um gráfico aqui. Interessante isso, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa e volta, retorna com uma coisa interessante. Ocorre uma descontinuidade aqui, ó. A água começa a diminuir a temperatura dela, ó, daqui para cá. Aí ocorre uma densidade máxima, que é o volume mínimo. Depois ela começa a aumentar. E quando ela se transforma em gelo, existe uma descontinuidade no volume. E aí é daqui que você tira aquela explicação, né? Pô, por que que eu botei a água no congelador e a garrafa de água estourou? É por causa justamente disso aqui. E isso aqui está associado com os fenômenos das pontes de hidrogênio, você sabe, né? Então, olha que legal, né? Relembrando aí alguma coisa a partir de um esquecimento. Tá? Isso aí, essa dilatação irregular da água é verificada em 1776. Eu vou colocar até aqui nas minhas notas para eu não esquecer, 4 graus. Pronto. Graus Celsius. Certo, gente? Então, o Gay-Lussac, tá? Ele confirma a dilatação dos gases verificada por Dalton, tá? Em 1802, um ano depois. No século XVIII, tá? E isso aqui eu estou falando entre século XVIII e século XIX. A gente volta para o século XVIII para a gente falar do aperfeiçoamento dos instrumentos de medida que acarretou melhora nas observações meteorológicas. Então, não só a termodinâmica teve uma implicação na indústria têxtil, mas ela também implicou em melhora nas observações meteorológicas, inclusive também está associada em alguns aspectos à astronomia. Tá? Robert Hooke, ele inventa o higroscópio, que é um medidor de umidade do ar, em 1667. O John Daniel produz o higrômetro de condensação em 1820. Reparem que tem um espaçamento temporal grande aí, de quase 200 anos, né? De vamos lá, 67, 33, né? 67 mais 40, 43, não, 33, até o 2000 é 33, mais 120, 153 anos, tá? Outro, né, sujeito também que traz essa contribuição para a meteorologia é o Abraham Breguet, tá? O Abraham Breguet, né, que ele cria o termômetro metálico, que é o precursor do termográfico, tá? 1817. Bom, e quanto à Lei Zero? Eu falei para vocês que a gente vai falar sobre a Lei Zero. A Lei Zero, na verdade, ela é zero porque ela viria depois de todas, mas na verdade ela é mais fundamental, tá? Então a gente chama de zero porque ela é mais fundamental, tá? Então, ela é tomada como princípio,
Mas quando é que ela é formulada? Ela só é formulada em 1920, por Ralph Fowler, tá? O Ralph Fowler foi o orientador do Paul Dirac, para quem não sabe, tá? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si. Isso é uma coisa tão fundamental que, de certa maneira, ela era tomada como pressuposto, tá? Então, e o que está associado a isso, né? Está associado aí com a ideia de que um aparelho entra em equilíbrio térmico com o sistema, cuja medida se busca medir, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um termômetro, né? Esse termômetro satisfazendo a lei zero da termodinâmica, tá? Se você tem uma pessoa, um termômetro, esses dois estão em equilíbrio térmico com uma terceira coisa, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Se você, para você garantir que o termômetro funciona, ele tem que também satisfazer essa condição. É como se fosse uma calibração desse seu sistema. E quando é que surge a distinção entre calor e temperatura, tá? O Joseph Black ele distingue entre calor e temperatura para explicar o que ocorre quando há diferença de temperatura. Em 1770, desculpa, ele usa uma mistura de gases de massas iguais, tá? Desculpa, uma mistura de massas iguais de líquidos a diferentes temperaturas e percebe que as temperaturas mudam radicalmente. Tá? Então ele pega dois líquidos de massas iguais a diferentes temperaturas e percebe que as temperaturas mudam. Então ele pode pegar, sei lá, um líquido a 20 graus e o outro a 80 e ele vai ver que no final a mistura vai ser bem diferente. Tá? Outra coisa que ele fez ele misturou sólido com mistura de gelo e água e percebeu que a temperatura do sólido varia, mas a da mistura permanecia inalterada. Tá? Então, o Black ele conclui que a temperatura não é transmitida, tá? Mas o que é transmitido é o calor, tá? Nessa época, o conceito ainda não estaria completamente estabelecido. Por que, então, ele viu que uma mudança de temperatura, numa mudança de temperatura, né, entre líquidos de massas diferentes, desculpa, de massas iguais, líquidos diferentes de massas iguais, havia mudança de temperatura. Por que não havia quando ele colocava uma mistura de gelo e água? Aí que surge a noção de calor, do calor latente de fusão, certo? Porque essa mistura de gelo e água, tá? Enquanto ela vai recebendo uma energia, né, que acarreta a mudança de estado físico, quem está perdendo essa energia é o outro objeto. Tá? O calor não é uma coisa do objeto, ela é um processo que envolve um sistema. E nesse sistema ocorre um fluxo de energia térmica que provoca ou mudança de temperatura ou mudança de estado físico. E aí esse experimento ele foi fundamental para a gente conseguir entender o que era calor e o que era temperatura. Tá? A temperatura, por sua vez, ela é uma característica do corpo. Tá? Ela é uma característica do corpo, ela não é uma característica do sistema, por assim dizer, é uma característica do corpo. Tá? É que nem aquela diferença entre força e aceleração, tá, gente? O que eu posso lembrar, assim, para explicar para vocês isso de uma forma mais clara, é que essa diferença ela se estabelece muito parecida com a diferença entre força e aceleração. Tá? Vamos lá. O calor e a primeira lei. Que relações a gente pode fazer? Eu trouxe duas aqui. Tá? Porque até o século XII, as concepções de calor se resumiam a quente e frio. E após a Revolução Científica, no século XVIII, ocorreu uma mudança mais quantitativa e pautada em observações experimentais. E a gente passa agora a discutir essa análise quantitativa do calor. Tá? Bom, sabe aquele Q igual a mc delta T? Né?
ΔQ igual a MC ΔT? Pois é, em 1747, o Wilhelm Riemann, ele indica que Wilhelm Riemann, se você quiser anotar aí o nome, ele indica que quantidades distintas da mesma substância, pegar água, por exemplo, né? No mesmo estado de agregação, no mesmo estado da matéria, precisam de diferentes quantidades de calor para a mesma elevação de temperatura. O que ele fez aqui? Quando ele diz que quantidades distintas da mesma substância, aí ele está mantendo o mesmo calor específico. No mesmo estado de agregação, também está mantendo o mesmo calor específico. Precisam de diferentes quantidades de calor para a mesma elevação de temperatura. Mantém constante a temperatura. Quem é que ele está variando? A massa. Tá? A massa é proporcional à quantidade distinta, é proporcional à quantidade de energia cedida por um processo de calor. Tá? O Jean Deluc, ele vai dizer que a temperatura do gelo durante a fusão não muda, 1754, tá? E aí, essa é uma das primeiras evidências de que o calor latente de fusão, ou calor latente de ebulição, ou quando acarreta alguma mudança de estado físico, tá? Ele não acarreta mudança de temperatura, tá? Joseph Black, isso em 1754, o Joseph Black, baseado em Deluc, define e mede o calor latente de fusão, tá? Em 1761, Joseph Black, baseado no experimento de Deluc, define e mede o calor latente de fusão. Lembrando que a gente já tinha a evidência do Deluc, Joseph Black que introduz esse conceito de calor latente de fusão, tá? 4 anos depois, o Joseph Black determina o calor latente de vaporização da água, tá? Então, o pai aí um dos pais, né, um dos pioneiros desse conceito, né, foi o Joseph Black, tá? O Johann Carl Wilcke, ou Wilcke, né, aponta que quantidades iguais de substâncias diferentes, quantidades iguais, agora é a quantidade igual, da substância diferente necessitava de calor diferente para a mesma elevação de temperatura. Em 1772, que é um outro reforço daquela equação que a gente usa muito, que é o ΔQ igual a MC ΔT. Então, o Wilcke, ele aponta isso. Quando você tem substância diferente, você tem a mesma massa, e você tem a mesma variação de temperatura, você precisa de diferentes quantidades de calor. Ou seja, o calor ele está diretamente associado ao calor específico. Tá? Em 1783, Lavoisier e Laplace eles medem o calor específico, que ainda não tinha sido denominado por eles, tá? Assim, de vários materiais e constroem um calorímetro de gelo. Tá? Embora já houvesse aí, por parte de Joseph Black, a definição e a medida do calor latente de fusão, bem como do calor latente de vaporização da água. Então, eles fazem isso de maneira mais ou menos independente. Tá? O Johann Gadolin, tá? Ele define o calor específico como a quantidade de calor dividida pelo produto da massa pela temperatura, em 1784. Então, quando a gente diz que C é Q dividido por M ΔT, tá? Isso aí é devido a um cientista chamado Johann Gadolin, que muitos de nós nunca nem ouviu falar nos livros didáticos. Tá? O Ian Ingenhouse, tá? Que era um físico, eu imagino, vou checar aqui, né? Mas ele tem um nome que parece ser alemão. Ele era um fisiologista holandês, tá? É muito parecido, né? Esses dois idiomas são muito parecidos. E assim, na Alemanha e na Holanda, havia uma cultura do século XVIII, do século XIX, dos fisiologistas, dos médicos, estudarem muita física, especialmente termodinâmica. Então, não é de se espantar quando você vê uma realização científica feita por um médico na Alemanha, né, no século XVIII ou no século XIX. Tá? Isso em 1784, o Ian Ingenhouse ele realiza o estudo da condutividade calorífica. Benjamin Thomson estuda a condutividade de corpos não metálicos posteriormente.
O Rosenthal, ele utiliza o calor de vapor e um calorímetro em 1788. Século XIX agora, né? 1819. Pierre Dulong e Alex Petit, tá? Eles determinam o calor específico vezes o peso atômico e dizem que isso aí é uma constante, que é a chamada lei de Dulong-Petit. Tá? Nesse sentido, né, é importante a gente citar, mas posteriormente eu vou falar isso para vocês, é o fato de que aqui a gente tem uma, né, entre o Rosenthal e o Dulong-Petit, nessa citação que eu faço aqui para vocês, existe uma descontinuidade aí. O conceito de átomo, ele, durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, ele foi descreditado, tá? Ele foi descreditado, mas depois ele volta já na Idade Contemporânea, tá? Principalmente no final aí do século XIX, frente à hipótese atômica e muito fortemente no contexto da química, entende? Então, é uma coisa que vocês precisam manter na cabeça de vocês, que nem sempre na termodinâmica ela esteve associada ao conceito de átomo, tá? O que propicia esse avanço digamos assim, a teoria cinética e a mecânica estatística. Mas quem vai consolidar isso, de fato, é a mecânica quântica. E por isso que eu entendo que existe uma continuidade muito interessante entre a mecânica quântica e a termodinâmica. Embora, né, você possa também estabelecer isso com o eletromagnetismo no que tange a conservação da carga. Veja, a mecânica nos serviu por bastante tempo de uma forma muito eficaz e ainda serve para muitas coisas, mas quando a gente vai estudar a história do eletromagnetismo e da termodinâmica, a gente vê que essas coisas, como elas vão ficando cada vez mais microscópicas, elas vão tendendo para a necessidade da construção de uma teoria de uma natureza quântica. Claro, eu não quero com isso incorrer em wiggismo e dizer, tá vendo? Estava escrito nas estrelas. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é que não é de surpreender quando a gente olha retrospectivamente essa necessidade de uma teoria quântica. Agora, os físicos na época sabiam disso? Não, eles imaginavam, né? Inclusive, quando a gente for falar de mecânica quântica, vocês vão entender isso melhor, né? Se vocês já não estudaram, tá? Se vocês já estudaram a história da mecânica quântica, vocês já entenderam isso, que muitos eram muito reticentes à introdução da teoria quântica, como, por exemplo, o próprio Max Planck, quando ele diz que a solução que ele vai propor é uma solução do tipo desesperada, que algum dia alguém vai encontrar a solução para esse problema que ele tinha resolvido de uma maneira que, diríamos assim, em bom paraense, bem acochambrada, tá? Bom, em 1822, o Fourier, o Joseph Fourier, ele realiza a análise do fluxo do calor, que foi um estudo continuado pelo Poisson, tá? O Simeon Denis Poisson. Então, aqui a gente tem alguns marcos da análise quantitativa do calor, né, que perpassam pelas noções de calor sensível e calor latente, essencialmente, tá? E calor específico, naturalmente, massa, diferença de temperatura e tudo mais, tá? Agora nós passamos aqui para a análise qualitativa do calor, né? Qual era a ontoepistemologia do calor? O que os físicos, os filósofos naturais, né, antes do século XIX, vão considerar como calor, tá? Inicialmente, o calor ele era considerado um fluido que estava no corpo, tá? E esse fluido ele fluiria do corpo com mais alta temperatura para o de mais baixa temperatura. A teoria em voga, né, era a chamada teoria do calórico, que era a mais aceita. Essa teoria ela se baseava numa teoria do século XVII, de George Stahl, tá, que era um químico, que era a teoria do flogisto. Tá? Como é que essa teoria foi derrubada? Essencialmente, o Lavoisier derruba a teoria do flogisto, tá, demonstrando a conservação de massa por meio de reação de combustão em recipiente fechado. Tá? Assim, existia, tá, uma questão associada à combustão, né, que
a combinação de uma substância com oxigênio fazia aumentar a massa de um determinado objeto. Isso era um grande problema para a teoria do flogisto. Por quê? Se o flogisto ele era um fluido que estava no corpo, assim como o calórico, quando você troca, digamos assim, flogisto entre os corpos, naturalmente, se isso não for uma coisa imponderável, não for uma substância imponderável, a substância que ganha flogisto deve aumentar de peso. Tecnicamente, se você faz uma combustão em alguma coisa, essa coisa tem que, né, tem que liberar essa energia térmica, né? Se alguma coisa sofre uma combustão, né? No final das contas, depois da liberação dessa energia, o corpo aumentava de massa. O que acontece? Começaram a surgir hipóteses do tipo, o flogisto é negativo. O flogisto pode ser negativo, como se tivesse uma massa negativa, que era algo inconsiderável até hoje, né? Ou melhor, até hoje não, até a época clássica, porque hoje a gente assume aí a possibilidade de massa e energia negativa, né? Então, que são as soluções de Dirac, tá? Para vocês não dizerem que eu estou maluco, né? Que são as soluções de Dirac para a equação de Dirac, que são 4 soluções lá. Então, tinha essa questão, né? Tinha essa questão lá da calcinação dos metais. Tá? Então, quando o Lavoisier demonstra a conservação de massa por meio da reação de combustão em um recipiente fechado, ele vai dizer que toda a massa que está ali dentro tem que continuar lá dentro. Isso, tecnicamente, é o ponto que a gente pode identificar, né, como o ponto que derrubou a teoria do flogisto, mas, como a gente sabe, não existem experimentos cruciais. Esses experimentos cruciais só são olhados a partir de uma retrospectiva histórica. Quais eram os pressupostos da teoria do calórico? Tá? O calor é um fluido elástico que permeia outras substâncias, sendo suas partículas atraídas pelas das substâncias e repelidas pelas suas próprias. Tá? Deu para entender, né? Fluido elástico, permeia substâncias, ele tem partículas. Essas partículas são atraídas pelas partículas das substâncias, tá? E repelidas pelas suas, né? As partículas do calor. O calor sensível é sensível à variação de temperatura. O calor escoa também do corpo mais quente para o mais frio quando em contato térmico. E o calor é conservado, mas é imponderável. E tem duas coisas interessantes, né? Esse fato dele sair do mais quente para o mais frio é uma coisa que, digamos assim, vai ser... Essa característica ela vai ser guardada às devidas proporções, preservadas numa temperatura do calor como movimento. Tá? No entanto, ele não vai ser mais considerado como uma substância. Esse aspecto epistemológico, né, da relação entre esse objeto e o conhecimento sobre ele, de que o calor, ou melhor, que o processo de calor ocorre entre dois corpos com diferentes temperaturas, tá? Isso vai permanecer. Agora, a ontologia da coisa, de considerar o calor como uma substância, isso vai mudar radicalmente, tá? A mesma coisa, o calor é conservado, mas é imponderável. Imponderável, ou seja, não dá para ele ser pesado, tá? Bom, havia alguns opositores à teoria do calórico, ainda bem, né, no início do século XVIII. Era a vertente que pensava o calor como um movimento. Alguns deles eram Newton, Bacon e Hooke. Uma das razões para isso, para eles serem contrários à ideia do calórico, é que o calórico não explicava o aquecimento por atrito. Então, a teoria do calor como movimento, né, era sustentada por esse dado. Isso vai ser confirmado posteriormente pelo Conde Rumford, quando ele vai mexer lá com brocas, né, de canhão, para perfurar os canhões. Chega um ponto que ele não consegue mais perfurar e mesmo assim a temperatura continua aumentando. Ele não consegue mais perfurar o canhão e a temperatura continua aumentando. Então, como é que a temperatura continua aumentando se não tem mais, como é que eu posso dizer, se não tem mais substância para passar de um para o outro? Então, naturalmente, o que continuava era o movimento,
a temperatura aumentando significa, né, aumento de energia interna, em linguagem moderna, e, portanto, né, esse aumento de energia interna ele estava associado aí a um processo de trabalho, naturalmente, e trabalho está associado também ao movimento, ok? E aí, né, isso fica mais dramático quando a gente lembra que os defensores do calórico alegavam que o atrito espreme o calórico para fora. Então, se você faz isso aqui, ó, o calórico, né, o atrito espreme o calórico para fora. Então, esse atrito aqui, a minha mão está esquentando, é porque o calórico da caneta está saindo para a minha mão, por causa do atrito que está espremendo ele. Tá? Então, tecnicamente, a caneta esquentou, né? Esquentou até menos um pouquinho. Mas a minha mão também está espremendo calórico para fora, esses calóricos se encontram e aumentam a temperatura. Olha que legal, né? Então, a discussão a discussão estava posta aí. O Lavoisier e Laplace eles fazem uma revisão da literatura na época e discutem essa questão. Tá? Bom, a dissolução dessa controvérsia se deu, como eu falei para vocês, com Benjamin Thompson, com de Rumford. E o calórico ele não pode ser uma substância, porque não havia variação de peso na absorção ou eliminação de grande quantidade de calor lá com os experimentos das brocas. Tá? Você esquentava, jogava água, por exemplo, na broca, a água fervia, então pô, não dá para dizer que não tinha uma grande quantidade de calor aí. E mesmo assim não haveria variação de massa. Então, daí vem a defesa dos defensores do calórico, que se torna um pouco difícil, né? Hoje em dia, principalmente, né? Porque hoje isso é uma questão importante para nós, talvez para eles não. A ideia de que o calórico seria imponderável, ou seja, que ele não teria massa. Ok? Que foi, tecnicamente, uma hipótese ad hoc. Tá? Você não pode refutar essa hipótese de uma forma que não seja uma forma diferente do experimento original, tá? Então, a quantidade de calórico a ser espremida deveria ser ilimitada. Então, sendo uma quantidade ilimitada, isso também apresenta-se como uma dificuldade. E aí isso dá força para a ideia de que o calor deve estar associado aí a uma forma de energia. O Mayer, né, vai apontar que calor e trabalho têm a mesma natureza em 1842 e em 1843 o Joule encontra o equivalente mecânico do calor. Passemos a debater um pouquinho mais esse equivalente mecânico do calor. Bom, fazia-se a seguinte pergunta: qual a quantidade de calor equivale a uma dada quantidade de energia mecânica? Você veja, aqui estamos já no século XIX, no primeira metade do século XIX, no segundo quarto do século XIX, quase aí começando aí o terceiro quarto, né? Então a gente já pode falar aqui de qual a quantidade de calor equivale a uma dada quantidade de energia mecânica, que é o equivalente mecânico do calor. Define-se, então, a caloria como quantidade necessária para levar a temperatura de 55 Fahrenheit a 60 graus Fahrenheit de 1 libra de água. Tá? Isso que é a caloria. Se você for ver, você tem um ΔT, você tem a substância e tem o calor específico, que é a água, e você tem a massa. Então, a caloria, ela dá aqui, né? Caloria é uma unidade de calor, tá? Uma unidade de calor. E o calor é considerado aí um processo de variação de energia. Então, a caloria mede uma variação de energia. Tá? O calor específico da água é determinado como sendo 1 caloria por grama grau Fahrenheit, tá? Que era, né, aí o calor específico da água. O Mayer também ele usa calores específicos a volume e a pressão constante para fazer, tá, as experiências dele. E em 1842, esse resultado ele foi ignorado por mais ou menos 2 décadas, os resultados do Mayer sobre o equivalente mecânico do equivalente mecânico do calor, a gente vai vincular a Joule, né? Mas da vinculação entre calor e trabalho. O Joule ele usa um aparato com palhetas imersas na água, que, sob a ação de uma massa que cai N vezes, né, com N aí variável, ele descobre que a caloria
é 4,18, 4,183 Joule, tá? Aí ele varia os parâmetros, ele muda as palhetas, ele muda a forma de transferência de energia e o próprio fluido, mas o resultado se mantinha. Então, aquele resultado, 1 caloria, 4,183 Joule, foi o próprio Joule que obteve. Em 1847, o Hermann von Helmholtz, ele enuncia a primeira lei da termodinâmica, que é uma expressão da conservação da energia, sem dúvida, tá? E ele vai dizer, né, que o conteúdo dessa lei se expressa da seguinte maneira, que pode-se alterar o estado de um sistema termodinâmico realizando-se calor ou trabalho. E eu estou falando aqui realizando-se calor porque o calor é um processo, tá bom, gente? O calor não é uma substância que está dentro do corpo, o calor é um processo. Essa é uma das ideias mais difíceis de a gente compreender, inclusive de reformular, porque muitos livros didáticos utilizam a ideia de calor de maneira incorreta, do ponto de vista histórico, tá? Uma coisa que eu preciso também destacar com vocês é que o século XIX buscou matematizar o mundo físico. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, houve, né, um avanço muito grande em termos de matematização dessas leis. A gente vai voltar um pouquinho, né, aí no século XVII, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, tá? Vou citar aqui para vocês algumas invenções com máquinas térmicas. Desculpa, gente, eu estou com uma dor de garganta aqui, parece que está criando até como é que fala aqui, um gânglio aqui, meio dura a minha garganta, tá? Denis Papin, ele inventa a primeira máquina a vapor em 1691, tá? O Denis Papin. O Thomas Newcomen, tá? Ele inventa a máquina a vapor a baixa pressão para levantar água em 1712. O Watt, né, também muito conhecido aí, que tem seu nome atribuído à unidade de potência, modifica a máquina do Newcomen em 1764. O que ele faz? Ele coloca um condensador que evita o congelamento do cilindro dessa máquina. O Nicolas Cugnot, ele usa máquinas térmicas para transporte de maquinaria pesada em 1769. Aí você vai vendo uma sequente, né, a influência dessas máquinas na sociedade em si. Elas surgem inicialmente como um interesse meramente científico, depois elas vão sendo, digamos assim, aproveitadas ou reformuladas ou reinventadas na engenharia, tá? O Richard Strathwick, ele usa máquinas térmicas para transportar pessoas entre mais ou menos aí 1801 e 1804. Em 1815, o George Stephenson constrói a locomotiva a vapor, né? Vocês já perceberam onde eu quero chegar aí. Uma outra coisa interessante, além das invenções com máquinas térmicas, é o próprio ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele se trata de um ciclo idealizado para as máquinas térmicas em iguais condições térmicas de funcionamento, técnicas de funcionamento, corresponderiam ao maior rendimento. Ele, digamos assim, é uma solução ou uma sugestão de solução para o seguinte problema. Eu tenho uma máquina térmica, eu quero fazer aí, né, tá em condição técnica de funcionamento, eu quero aproveitar o maior rendimento dela, tá? Como é que funciona esse ciclo de Carnot, tá? O Sadi Carnot, tá? Ele morreu cedo, né? Deixa eu pegar aqui a data de nascimento e morte dele aqui. Ó, ele nasceu em 1796 e morreu em 1832, tá? Ele era irmão do Hippolyte Carnot, tá? Vamos ver como é que ele faleceu. Ele morreu de cólera, gente. Que triste, cara. Caramba. Tocaram fogo em muitas das coisas dele por causa da cólera, né?
E algumas dessas anotações escaparam de ser destruídas, né? E essas anotações mostram que ele havia chegado à ideia de que essencialmente o calor era trabalho, só que a forma disso teria sido alterada. Por isso que ele é considerado por muitos pai da termodinâmica, né? Mas vamos lá. Sadi Carnot, ele morreu muito jovem, né? Morreu com 35 ou 36 anos. Eu não me atentei às datas aí em que ele nasceu e morreu, mas ele, tecnicamente, se ele morreu antes de completar aniversário, ele completaria aí 36 anos, né? E nesse sentido, o irmão dele, o Hippolyte Carnot, propõe à Academia de Ciências Francesa, que era político, o irmão dele, a segunda edição do trabalho do irmão. Aí, nesse trabalho, na segunda edição do trabalho do Carnot, ele compreende que o ciclo mais eficiente deve ser reversível, contendo duas isotérmicas, tá? Uma de compressão e outra de expansão, e duas adiabáticas, uma de compressão e outra de expansão. E ele vai dizer que esse ciclo de Carnot vai compreender que o rendimento depende somente da temperatura das fontes, fria e quente. Tá? O Émile Clapeyron, tá? Ele contribui com a formalização algébrica do ciclo de Carnot em 1834, tá? Ou seja, um pouco de tempo depois, né? Depois da morte dele, uns 2 anos depois, um pouco de tempo, ficou meio estranho, né? Pouco tempo depois, o William Thomson, ele introduz a escala de temperatura absoluta entre 1846 e 1848. Nesse sentido, a escala Kelvin ela vai surgir cerca de 10 anos depois disso, em 1856. Tá? E nessa perspectiva, o rendimento do ciclo de Carnot iria depender do agente térmico. Tá? Um outro conceito também central na termodinâmica é o conceito de entropia. Tá? William Thomson ele confronta as ideias de Carnot e Joule em 1849. Clausius concilia as ideias com o enunciado dele em 1850. Tá? Então ele vai dizer que não é possível realizar processo cíclico no qual todo calor seja transformado em trabalho. E não é possível transferir calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, que são os dois enunciados, tá? Aí da termodinâmica, tá? O Thomson, William Thomson, ele apresenta o seu enunciado da segunda lei em 1851. Ele vai dizer o seguinte, né? Não existe máquina térmica com rendimento 100%, tá? Ou seja, não dá para jogar calor, né, na fonte fria, não joga calor na fonte fria. O Clausius criou o conceito de entropia a partir do estudo teórico para um ciclo reversível qualquer, e ele vai dizer que numa isotérmica o ΔS é igual à integral de ΔQ dividido por T. Num processo irreversível, ele vai dizer, por outro lado, que essa variação da entropia é maior que zero. E ele vai admitir que a entropia é uma função de estado. O Planck, por outro lado, articula os enunciados de Kelvin e de Clausius, em 1897. Tá? Sobre o zero absoluto e a terceira lei, né, acreditava-se, né, que nas proximidades do século absoluto, especificamente o Walter Nernst, ele afirmava que na vizinhança do zero absoluto, num processo isotérmico, todas as reações de um líquido ou sólido ocorrem sem variação de entropia, em 1906. Os processos irreversíveis, eles são também discutidos aí nas proximidades do século XIX, nas proximidades do zero absoluto, no século XX, 1927 a 1932. Max Planck vai indicar que a entropia e a sua variação também seriam nulas no zero absoluto, tá? Que é a terceira lei da termodinâmica, no ano de 1911. Tá? E, tecnicamente, isso equivale a dizer que quanto menor a temperatura, mais difícil é resfriar algo e que é impossível reduzir a temperatura do sistema ao zero absoluto em um número finito de processos. Tá? Conclusão sobre a termodinâmica. Tem algumas coisas que são muito importantes.
A termodinâmica mostra toda hora para a gente as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Ela traz para nós questões teóricas muito importantes, tá? Ao longo do tempo, que só são formalizadas no século XX. A relação entre macroscópico e microscópico a gente vai discutir a partir de agora com a teoria cinética e a mecânica estatística. O conceito de átomo ele surge na teoria cinética e vai ser avançado na mecânica estatística e consolidado na mecânica quântica, como eu falei no início da aula. Comecemos, então, a falar sobre a mecânica estatística. A mecânica estatística ela se inicia na segunda metade do século XIX. Ela se vincula ao processo da termodinâmica de perspectiva fenomenológica. Por que fenomenológica? Porque a gente não está buscando um mecanismo explicativo, a gente está observando o fenômeno macroscopicamente. Aumentou temperatura, aumentou pressão, aumentou não sei o quê. Né? É isso que eu quero dizer que é essa perspectiva fenomenológica da termodinâmica. A gente não tem uma explicação. Aumentou a temperatura por quê? A gente sabe que se você aumentar a pressão, vai variar a temperatura de uma forma. Se aumentar a pressão, vai variar o volume de uma forma. Se aumentar a temperatura, vai aumentar o volume de uma forma. Você não tem leis explicativas que vinculam esses fenômenos microscopicamente. Aí, né, para sanar essa deficiência, esses modelos microscópicos, eles acabam sendo derivados da aplicação das leis de Newton e cálculos de valores médios. E aí que a gente encontra o vínculo, né, entre o micro e o macro. Tá? Mas a mecânica estatística ela enfrenta dificuldades no início devido no seu início devido às seguintes dificuldades, né? Era uma teoria que buscava descrever processos macroscópicos irreversíveis, mas ela partia de processos microscópicos reversíveis. Como assim? Esses processos são microscópicos e são reversíveis, né? Porque eles são fundamentados em mecânica clássica, mecânica newtoniana, e eles resultam em processos macroscópicos irreversíveis. Isso é difícil de considerar e de concatenar. Além de que ela partia da hipótese atômica, que na época era considerada totalmente desarrazoada. Então, quem é que ajudou a mecânica estatística a se fundamentar? Foi a mecânica quântica. Tá? O início da mecânica estatística envolvia, né, trabalhos com termodinâmica de equilíbrio. Nos anos 50 do século XX, as temáticas em alta envolviam transição de fase e fenômenos críticos, aí na mecânica estatística, e recentemente têm sido abordados fenômenos fora do equilíbrio. Mas isso só se deu devido ao fato do avanço da mecânica quântica. Tá? A teoria cinética, ou em outras palavras, o programa quântico ajudou a fundamentação do programa da mecânica estatística. Tá? Inclusive, o Richard Feynman ele tem uma tese de que ele sustenta e demonstra isso, que a mecânica clássica é incapaz de mostrar todo o funcionamento do magnetismo. Então, na mecânica estatística, se você for aplicar a mecânica estatística clássica ao magnetismo, falha completamente a explicação. Não existe paramagnetismo, não existe ferromagnetismo, não existe diamagnetismo. Tá? E quem consegue trazer o estudo do magnetismo usando a mecânica estatística é a mecânica quântica. Bom, quanto à teoria cinética, a fase inicial da teoria cinética está no século XVII e se preocupa com o estudo dos gases rarefeitos. Então, o Boyle ele estuda a transformação isotérmica, tá? Nesse sentido, isso depois é vinculado aí com a invenção da termodinâmica em 1738, e essa relação ela vai se fundar aí e vai aparecer no estudo da transformação isobárica por Charles em 1787. Tá? As leis empíricas do gás ideal, né, a partir do sistema mecânico, elas a partir de um sistema mecânico, elas permitem as primeiras interpretações da pressão e temperatura em termos microscópicos. Então, nesse sentido, a pressão seria o choque das moléculas sobre a parede de um recipiente, tá? Ou o choque das moléculas com alguma outra coisa, né, que seja, mas a parede do recipiente ela nos ajuda a entender muito bem isso. E a temperatura seria o estado de movimento do gás. Tá? Essas interpretações elas são sustentadas por dois físicos, que são Herapath em 1820 e Watterson em 1845, que derivam por meio de análises as leis
de Boyle e Charles, tá? Então, nessa época, né, esses estudos eles não foram aceitos porque o calórico era incompatível com a ideia de calor como movimento. Tá? Então, a teoria cinética ela abarca essa noção de que calor é movimento. Tá? Falando aqui em linguagem bem, como é que eu posso dizer para vocês? Uma linguagem bem frouxa, né? Porque não dá para se dizer calor é movimento, não é isso, né? O calor ele se associa à energia e energia se associa também a movimento. Então, quando a gente fala calor é movimento, é isso que a gente quer falar, em outras palavras. A gente não está sendo literal nesse sentido. É mais uma linguagem para facilitar, né? O calor como movimento, o calor é movimento, a gente está querendo dizer isso, tá? Calor como substância é uma vertente ontológica, calor como movimento é outra. Uma considera que o calor é uma substância e a outra considera que o calor é algo que a gente não sabe muito bem, mas ele se vincula à energia, que também a gente não sabe muito bem o que é, mas sabemos muitas coisas sobre, e que a energia se associa também ao movimento. Tá? Então, o abandono do calórico permitiu o advento da primeira lei e da teoria cinética dos gases, em 1840. Tá? Em 1857, o Clausius afirma que a pressão é proporcional à velocidade média das moléculas, sendo que essa velocidade média, essa velocidade das moléculas era variável, e aí ele atribui, né, uma função de distribuição para a velocidade, que é uma função de peso não uniforme. Então, isso aí introduz a gênese, ou o começo do conceito de livre caminho médio, né, que é aquele que está associado ao paradoxo do perfume, né, se as partículas do perfume se movem tão rápido, porque o cheiro do perfume demora a chegar na gente. É justamente porque é possível que as partículas estejam em movimento e, mesmo assim, você tenha um gás parado, né? Se a velocidade média dessas moléculas for zero, né? A média das velocidades dessas moléculas, melhor dizendo, não a velocidade média delas, mas a média da velocidade delas. Ok? Então, o livre caminho médio é o caminho médio percorrido entre duas colisões entre as moléculas. Então, elas se movem muito rápido, mas elas se movem de maneira desorganizada, e por isso que o perfume demora a chegar no seu nariz. Então, ela faz isso aqui, né? E aí, entre duas colisões, ela percorre um caminho de fato aí, que é o chamado de livre caminho médio. Tá? Maxwell também tem um papel importantíssimo. Maxwell viveu 49 anos. Mas ele tem um papel importantíssimo na termodinâmica, porque Maxwell desenvolve o cálculo de distribuições de velocidade que Clausius não havia conseguido. Ele consegue encontrar, usando a função de distribuição de velocidades, a relação exata entre velocidade e pressão. Ele também desenvolve o conceito de livre caminho médio e encontra a relação da viscosidade com a temperatura. Tá? Clausius, tá, nesse sentido, desenvolve o teorema da equipartição. Laplace, tá, desenvolve a noção de probabilidade na mecânica estatística entre aí, né, 1795 e 1812, tá? Ele vai dizer aí, né, vai falar sobre a superação da ignorância de predizer a evolução temporal de estados complexos, e aí ele introduz a noção de probabilidade numa versão meio até estocástica, tá? Tal como a gente concebe na mecânica estatística clássica, tá? E não uma versão quântica, né? A gente está falando aí a gente tem um sistema que a gente não sabe como ele se comporta, cada uma delas, mas a gente tem probabilidade de que essas partículas se comportem de uma determinada forma, e a gente usa isso aí para prever, né, a evolução temporal de estados complexos. É diferente da probabilidade quântica, que é uma probabilidade essencial. Tá? Maxwell vai admitir também que é necessário usar aleatoriedade para descrever sistemas físicos. Tá? Loschmidt faz estimativas para o tamanho do átomo e para o número de Avogadro em 1865, século XIX. O que dá uma roupagem mais empírica à mecânica estatística, que era essencialmente teórica. Tá? Boltzmann também foi uma peça-chave aí na mecânica estatística. Tá? Boltzmann ele queria encontrar um correspondente mecânico para a entropia em 1872, tá? E fez. Né? Ele inclui o tempo e o espaço na função de distribuição de velocidade, considera, né, as colisões moleculares essenciais para a evolução ao equilíbrio termodinâmico, e ele chega à chamada equação de transporte.
Tá? Nesse sentido, né, na equação de transporte de Boltzmann, deixa eu colocá-la aqui para vocês. Olha aqui. Tem algumas formas mais complexas dela, né? Eu vou colocar essa bem aqui, ó, que está nesse artigo do José Rubens Maiorino. A equação de transporte de Boltzmann e sua importância para a física dos reatores nucleares. Tá? Olha aqui. Aqui, ó. F, a força externa, tá aqui, ó. Valendo a fundação da mecânica estatística, sendo que sua famosa equação descrevendo a distribuição esperada de partículas no espaço de fase N, né, a distribuição esperada de partículas, N, que depende da posição, da velocidade e do tempo, isso é, a derivada parcial dessa equação, a velocidade dessa função, aí a velocidade, produto escalar com gradiente dessa distribuição esperada de partículas, mais F escalar, o gradiente de velocidades aqui é derivada com relação às velocidades de N é igual à variação temporal do número de colisões, tá? Então aqui, ó, ele é um modelo básico para descrição de transporte de partículas, que é para os chamados processos de caminho aleatório ou para os processos de transporte coletivo, tá? Aí aqui ele já começa a evoluir mais a equação de Boltzmann, né? Mas essa é a equação de transporte, que é uma equação fundamental aí da teoria cinética, né? Aí, nesse sentido, o Boltzmann introduz a função h na função de distribuição de velocidades, e aí, com isso ele prova que essa função h decresce, identifica o negativo dela com a entropia, que sempre aumenta. E aí ele constrói um modelo estatístico, né, para entropia, né? Ele vai dizer que a cada macroestado de equilíbrio corresponde a uma gama de microestados acessíveis. E ele conclui, desculpa, gente, eu já estou nas últimas aqui com a minha garganta, ele conclui que S é K vezes o logaritmo do número de microestados acessíveis, que é aquele sigma grandão, né? E aí ele acha, né, a função de distribuição. Boltzmann tem um final trágico, tá? Boltzmann tem um final trágico, ele se mata, ele tem uma série de condições de saúde, né, que contribuíram fortemente para o seu sofrimento, tá? Infelizmente. Bom, a mecânica estatística, depois digamos assim, concomitante à teoria cinética, né, ela, a mecânica estatística quântica, né, digamos assim, ela surge depois desses dois quadros, mas a mecânica estatística e a teoria cinética, elas contribuem para os estudos microscópicos. Posteriormente, depois a gente vai chegar aí numa mecânica estatística quântica, tá? Alguns desses pontos a gente vai discutir aqui ainda, né? Nessa parte final. E por isso também que a gente pode dizer que a mecânica quântica e a mecânica estatística têm algum tipo de continuidade, tá? Muito interessante. Também o eletromagnetismo tem uma continuidade com a mecânica quântica, como a gente viu nas aulas passadas, tá? Bom, tinham alguns problemas, né, da virada do século XIX para o século XX, que eram a radiação do corpo negro, o desenvolvimento de métodos de dinâmica aleatória, tá, para trabalhar com a dinâmica aleatória das partículas, e o método dos ensembles. Né, isso a gente tinha lá. Em 1902, Gibbs ele funda uma mecânica estatística de equilíbrio e ele propõe ensembles para sistemas conservativos e propõe a função de partição e leva em conta as contribuições de microestados. Lembrando, né, os ensembles eles têm um ensemble microcanônico, um ensemble canônico e um ensemble gran canônico. Tá? Aí, quando você fala de microestados, você está falando de ensemble
microcanônico. Quando você está falando de função de partição, você está falando de ensemble canônico, né? O ensemble gran canônico, ele já leva aqui, né, em consideração um reservatório térmico de partículas com temperatura e potencial químico fixos, tá? E aí ele trata sistemas com número de partículas variáveis, tá? Inclusive, né, em alguns casos, né, diz-se que, aqui eu estou olhando aqui na Wikipédia, né, uma citação, disse que a função de partição gran canônica é mais simples de calcular que a função de partição do estado do ensemble canônico. Na verdade, isso aqui é bem relativo, né, gente? Porque, tecnicamente, alguns problemas são mais facilmente resolvidos em um ensemble ou em outro, né? Depende da convenção, depende da representação que você quer adotar lá, né? Então, às vezes, por exemplo, problemas com... Pelo que eu me lembro, já faz muito tempo que eu estudei mecânica estatística, mas pelo que eu me lembro, problemas com temperatura constante eram mais facilmente resolvidos pelo ensemble canônico, porque a função de partição ela era determinada muito mais facilmente na representação de Helmholtz, que era a representação lá de temperatura e volume, né? Então, essa citação aqui, bom, depende do caso também, né? Bom, então é isso, né? O Gibbs propõe essa mecânica estatística de equilíbrio, já tinha essa noção aí dos microestados acessíveis, né? Que ele leva em conta e ele propõe também a função de partição. Função de partição é samba canônico, tá? Posteriormente, né, a estatística de Bose e Einstein, ela vai, né, no campo da mecânica estatística quântica, né, ela vai ser muito, muito produtiva na descrição de flutuações e transições de fase. E em 1940 ocorre uma aceitação definitiva do método de ensembles. Então você vê, a consolidação da mecânica estatística ela se dá já meio que paralela à mecânica quântica. Na próxima aula, a gente vai discutir a mecânica quântica. Eu vou lançar as duas no sábado, tá? de manhã, ou talvez sexta-feira. Hoje eu estou gravando essa aula para vocês numa quinta, né? Às 15 para meio-dia eu estou terminando essa aula. E a gente vai fazer algumas revisões aí no que tange a hipótese atômica. Eu falei algumas coisas e talvez com respeito, por exemplo, à hipótese atômica ficou vago, mas na verdade eu vou discutir isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada na aula de mecânica quântica, tá bom? Vamos retomar algumas coisas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais superficial, porque nós já abordamos lá na aula sobre astronomia, quando a gente for falar, por exemplo, do atomismo grego. A gente já discutiu isso aqui, né? E aí a gente vai construir essa noção de que o átomo ele não existe. Vamos discutir também modelos atômicos, vamos discutir a catástrofe ultravioleta, a natureza dual da matéria, a mecânica quântica moderna, como era de se esperar, um pouquinho de física nuclear e o nosso curso finaliza. Vocês precisam terminar o capítulo de física, né, de vocês, e eu reitero, todos os sábados pela parte da tarde, se você quiser marcar comigo, eu vou aguardar você marcar comigo, tá? Uma reunião. Entre 14 e 18 horas eu vou estar disponível para atender vocês. Forte abraço, até mais.